Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alquimistas, tudo bom? Como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Daniel, o alquimista aprendiz, e eu tô aqui hoje para contar uma novidade para vocês que simplesmente está fazendo meu coração transbordar de alegria. Deixa eu mostrar logo, porque eu não consigo me aguentar. Gente, chegou meu tarô novo. Eu tô tão feliz que ele chegou, gente, de verdade. Eu não tirei do plástico ainda. Ele chegou, eu só abri o pacote. Eu tava no trabalho na hora que ele chegou. E aí eu peguei e falei, não, eu vou tirar em casa. Gente, ele é tão lindo. Olha essa arte, olha como ele é impecável. Tem uma luz enorme aqui. Não dá pra ver. Meu Deus, ele é maravilhoso. Olha esse fundo de deck, esse fundo de carta. Carta da justiça aqui, ó. Olha essa arte, como é impecável, carta da força. Meu Deus, eu não sabia que ele era tão bonito, eu só conseguia ver algumas cartas na internet, mas não ele todo. E aí quando... Gente, tô apaixonado. Quando eu vi as cartas, eu vi alguém na internet usando ele, e deixa eu até procurar qual foi a carta que me fez me apaixonar por ele. Foi a carta do 8 de paus, que a versão do 8 de paus desse aqui me fala bastante comigo. Deixa eu achar rapidinho pra vocês aqui. 8 de paus, cadê você? Achei. Foi essa carta aqui. Exatamente essa. Que mostra Deus apontando, né, aonde os galhos vão. Deus aponta o dedo e os galhos simplesmente obedecem. Foi essa carta que me fez me apaixonar por esse deck. Tô feliz. Tô feliz por muitos motivos. E eu vou listar alguns dos motivos aqui. Vocês vão entender o porquê da minha felicidade. Já tem, sei lá, um ano que eu me aceitei como cartomante, como tarô, né? Mas desde então eu só usava os outros decks que eu tinha. Esse daqui, ó. Whitesmith também, baseado no Whitesmith. Miudinhas, cartinhas e tudo mais. Esse outro baralho cigano aqui também. Esse aqui todo mundo conhece, todo mundo conhece alguém que tem uma versão desse daqui. Mas esses dois decks, tanto o baralho cigano quanto esse Whitesmith aqui, eles foram presentes. E claro que eu sou muito grato, entendeu? Não estou reclamando, não é sobre isso a questão. Mas tipo, foram presentes e eu sou muito grato por tê-los. Mas eu nunca tive a experiência e a oportunidade de ter um deck meu que eu tenha comprado, que eu tenha escolhido, que eu tenha investido. Até então. E finalmente aconteceu, né? E por que aconteceu? Porque a ficha finalmente caiu e o Daniel finalmente entendeu. Você é cartomante, você é tarólogo, você é terapeuta. Se trate como tal, haja como tal. E eu ficava muito relutante em fazer um investimento desse, porque agora eu entendo como investimento, mas antes eu tratava como um gasto e eu ficava, mas eu não posso gastar esse dinheiro, sabe? Por que eu vou gastar esse dinheiro com isso? É só um deck. Quando eu tiver com dinheiro sobrando eu compro, não preciso gastar esse dinheiro agora, eu tenho tantas outras coisas para pagar, eu tenho que fazer mudança, tenho um filho que está chegando, tem que comprar enxoval, tem que comprar tanta coisa que eu tinha que me preocupar e eu não considerava isso daqui como uma prioridade.
Mas foi justamente entender que, poxa, se eu sou um cartomante, se eu sou um tarólogo e eu uso uma ferramenta de trabalho como um deck para o meu trabalho, por que que isso aqui não pode ser uma prioridade de investimento? Por que que eu tenho que tratar como um gasto supérfluo? Entendeu? Por que que eu não realmente trato isso aqui como comprar simplesmente uma ferramenta de trabalho que vai ser útil para mim? Quando eu consegui assimilar essa ideia, e olha que eu relutei ainda com a ideia de comprar ele, mas eu fiquei, mas eu não estou fazendo nada de errado. Sabe, não é como se eu estivesse cometendo um crime, não é como se eu estivesse tirando o leite da boca do meu filho para comprar um deck. Não! É uma ferramenta de trabalho. Esse deck aqui, que já está comigo há um ano e tanto, ele tomou uma chuva e ele está se desmanchando, entendeu? Os cantinhos das cartas, ó, já está descascando. Eu vou embaralhar ele e ele vai soltando pedaço, sabe? Outra carta aqui, ó, cantinho descascando. Tem a carta do papo, coitado. Deixa eu procurar ali que vocês vão ver. Carta da lua também aqui, ó. Tem mais, sabe? E toda vez que eu ia usar ele, que eu começava a embaralhar as cartas, ficava, ó, tá vendo? Ó, tá rasgando aqui. Ficava pedaço de papel na mesa e eu, meu Deus, daqui a pouco eu não vou ter mais. Olha o papo, o estado que o papo tá soltando aqui, ó. Entendeu? Por causa de uma chuva que eu tomei voltando pra casa e eu esqueci de guardar na sacola e molhou, e aí eu não me toquei que tinha molhado e ficou molhado dentro da bolsa. Quando eu fui pegar pra fazer uma tiragem, que eu tirei da caixa, do pacote, e tava tudo grudado. Meu Deus, não acredito que eu vou perder meu deck. Aí tentei espalhar assim sobre uma mesa, eu botei o ventilador em cima pra ver se dava uma secada. E ainda assim, como era o que eu tinha, eu continuei usando, né? Mas eu sabia que eu precisaria investir eventualmente em um deck novo, porque esse daqui simplesmente não ia aguentar. Ele ia, como ele está, se desfazendo, né? E eu precisava de um deck novo. E esse daqui eu já tinha visto ele na internet algumas vezes, né? Quer dizer, eu vi um vídeo de um cara mostrando, falando sobre ele, e aí eu procurei onde comprava, encontrei algumas versões dele para comprar, e aí eu coloquei como uma meta: esse vai ser o primeiro que eu vou comprar. Definitivamente, esse vai ser o primeiro que eu vou comprar. Mas eu sempre ficava com aquele medo, tipo, mas é um gasto, eu não quero ter esse gasto, eu não posso ter esse gasto, não sei o que, não sei o que. Até que a ficha caiu. Daniel, você é um cartomante, você não está gastando esse dinheiro à toa, você simplesmente está comprando uma ferramenta de trabalho que vai te ajudar no seu trabalho. Você não precisa ter medo de gastar esse dinheiro, porque não é um gasto, é um investimento. E aí finalmente eu entendi isso, e aí finalmente eu criei coragem, e finalmente eu comprei, e ele finalmente chegou, gente. E eu tô tão feliz, eu tava tão empolgado. Todo dia eu abri o aplicativo pra saber onde é que ele tava, ele veio de fora, entendeu? Compra internacional, eu com medo, será que vai chegar, será que não vai? Eu, meu Deus do céu, sabe, tanta coisa passava na minha cabeça. Mas chegou. Chegou hoje no meio do expediente, aí eu fiquei naquele negócio, eu abro agora, eu não abro, eu deixo pra chegar em casa. Aí eu falei, não, se eu for abrir agora, no meio do trabalho, cheio de coisa pra fazer no trabalho, se eu for abrir agora, eu vou me distrair, eu não vou prestar atenção nem no tarô e nem vou prestar atenção no meu trabalho, que no momento é mais importante. Deixar pra abrir em casa. Aí cheguei em casa, ainda fui fazer janta pra esposa, sabe? Ainda fui lavar a louça, eu falei, não, eu quero tudo em paz, tudo em ordem, pra eu ter tempo pra fazer isso daqui. Pra trazer, pra mostrar, pra olhar, até porque eu não tinha visto ainda. Olha, eu descobri agora que tem uma carta em branco aqui. Simplesmente, ela vai ficar do lado de fora aí. E eu tô encantado com ele. A arte dele é muito linda. Ele usa muito da simbologia do Wade Smith, só que o autor ele trouxe uma repaginação assim muito única dele. Deixa eu pegar algumas cartas aqui para comparar, para vocês terem uma noção. Olha, eu acho essa carta da morte. Olha como essa carta é forte. A iluminação, gente, tá saindo aos poucos.
vou comprar uma iluminação melhor, entendeu? Eu tô improvisando com a abajur que eu tinha, que eu não consigo mudar a cor da lâmpada, porque é aquelas lâmpadas smart. Deixa eu procurar aqui a carta da morte no meu, para vocês darem uma olhada na diferença da arte em si e por que eu me apaixonei por ele. Você... Não. Aqui. Olha aqui a diferença. Eu gosto muito dessa representação. Entendeu? É a clássica, é a que eu aprendi. Foi o meu primeiro tarô, foi esse daqui. Eu gosto muito da representação dele. Mas eu consigo sentir o peso dessa. Ele vem com um detalhe aqui, ó, uma ampulheta aqui na roupa dele, entendeu? Como se tipo o tempo também pesa nesse fim de ciclo. O tempo é um instrumento que pode ser usado para encerrar os ciclos. E olhar para esse deck finalmente nas minhas mãos me faz perceber algumas coisas. Por exemplo, não teria acontecido se eu tivesse me prendido à ideia do medo ou do não merecimento de ter ele, de conquistar ele. Porque não é só pelo dinheiro. Agora eu consegui entender isso. Não é só pelo dinheiro. É entender que eu posso, de que eu mereço, de que não é um problema, não é errado, sabe? De que faz parte de quem eu sou. Se eu me entendo como um cartomante, se eu me entendo como um tarólogo, então ele faz parte de quem eu sou também, como as ferramentas que eu posso utilizar nessa minha faceta, digamos assim. Mas acima disso, também surge a ideia de que se não fosse o fato de eu ter me aceitado como um cartomante e de eu sentir esse entusiasmo de fazer isso, porque é o que eu amo fazer. É o que me dá satisfação pessoal, sabe? De poder acolher alguém, de poder ouvir alguém, de poder parar ali para dar atenção e a pessoa compartilhar comigo o processo que ela está vivendo na vida dela. E aí eu vou lá e pego esse monte de papel e eu embaralho e eu tiro algumas cartas e a simbologia que está ali eu vou interpretar de uma maneira que eu vou comunicar para essa pessoa o que quer que seja comunicado e ela vai olhar para mim e falar: Daniel, o que você está falando está fazendo tanto sentido que eu não sei porque que eu não fiz isso antes, porque me ajudou a compreender tal questão, sabe, tal processo na minha vida, me ajudou a ter uma luz de qual caminho seguir. E eu ver no final a pessoa leve, sabe, grata porque eu consegui tirar um peso que ela estava carregando com ela. E não que eu tenha puxado esse peso pra mim, não é isso. Eu só mostrei pra ela que, poxa, você não precisa carregar esse peso porque esse peso não é seu. Te ensinaram a carregar esse peso, colocar esse peso sobre você, mas esse peso não é seu. E aí eu só mostro pra pessoa que ela tem a liberdade de tirar esse peso dela também. E aí quando ela olha pra mim, ela é tão mais leve, aquele rosto tão mais iluminado, às vezes a pessoa chora durante a consulta, e aí você fica assim, tá, e agora o que eu faço? Eu, poxa, eu acolho, não tem muito o que fazer, sabe? E essa satisfação de sentir que eu tô no caminho certo, de que eu tô fazendo a coisa certa, de que eu tô fazendo do jeito certo, sabe? Que eu consegui finalmente vencer as minhas próprias limitações, de achar que eu não era capaz de fazer isso daqui, de que eu não conseguiria olhar para essas cartas e tirar delas algo significativo para compartilhar com as pessoas que me procurariam, que me procuravam na época. E hoje eu consigo olhar e perceber, caraca, valeu a pena
investir meu tempo nisso daqui, porque não é só pelo dinheiro. O dinheiro é uma consequência, porque o dinheiro é uma moeda de troca como qualquer outra coisa, como o meu tempo, entendeu? Como meus sentimentos, como são recursos. Eu entendo como recursos que eu posso trocar, simplesmente. Mas essa satisfação pessoal de sentir que eu fui útil para a pessoa, de sentir que eu fui capaz de ajudar ela a se entender mais, a compreender uma situação e a tomar uma boa decisão, isso para mim vale muito mais. Quando eu entendi isso e como eu aceitei isso como uma verdade para mim, foi quando eu me percebi como um merecedor de conquistar coisas. E aí o peso e a culpa de achar que eu não merecia comprar isso daqui pra mim, passou. E aí eu comprei. E aí chegou. E agora eu tô podendo compartilhar com vocês essa minha alegria. Porque eu sei que muitas e muitas consultas vão acontecer com esse deck. E pode ser que daqui pra frente eu consiga outros e eu me encante por outros e eu escolha ter outros. Mas a experiência de ter chegado até aqui e finalmente ter o meu primeiro deck, que eu escolhi, que eu fui lá e comprei, que eu esperei chegar, acompanhei desde o dia que eu comprei pelo aplicativo até o dia que chegou na minha casa. Sabe? Essa experiência é única e nada vai superar, nada vai trocar, nada vai substituir ela. E eu, não que eu já não me sentisse um tarólogo completo, competente, mas a simbologia de ter o próprio deck reforça isso dentro de mim, sabe? E eu sou muito feliz, eu estou muito feliz, eu estou muito grato e estou aqui para compartilhar essa gratidão com vocês, porque foi justamente o fato de que vocês validam aquilo que eu faço, que vocês reforçam de que eu estou fazendo o que eu faço bem feito, e vocês que basicamente, como é que eu posso dizer, patrocinaram isso daqui, sabe? Pra mim é só o ápice dessa minha decisão acertada. E eu compartilho com vocês, porque foi por conta de vocês, todas as pessoas que me escolheram, todas as pessoas que confiaram no que eu tinha para dizer e que deram ouvidos ao que eu tinha para dizer, que compartilharam entre si, entre os amigos, a opção de me ter como um cartomante pessoal. E é por conta de vocês que hoje eu posso estar aqui no meu escritório improvisado. É uma coisa bem simples, é uma mesa de plástico que eu coloco na sala, eu ligo meu abajur e eu coloco meu celular, e eu também tenho esse microfoninho aqui, ó, que é bem básico, mas que quebra o galho. E tá dando certo, e tá funcionando, sabe? E os clientes estão aparecendo, e as pessoas estão comentando, e eu sei que a nossa vida não tem que ser baseada nisso, mas tipo, as visualizações nos meus perfis de redes sociais estão aumentando, sabe? Os retornos, os feedbacks, tudo tá fluindo. E tudo, hoje eu entendo, tudo só começou a fluir porque eu acreditei que eu podia ser assim. E eu me dei permissão de ser assim. Por quê? Porque é quem eu sou. E eu não preciso mais de desculpa para ser outra pessoa. Eu só preciso ser eu. E sendo eu, é muito mais fácil de conquistar as coisas, porque eu não preciso gastar minha energia sendo alguém que não sou eu. Entende? Eu só preciso ser eu. E ser eu é tão bom, é tão fácil, é tão vantajoso, é tão divertido, é tão incrível, é tão eu, que a vida ficou maravilhosa agora.
E meu coração transborda de alegria, meu coração transborda de felicidade, de satisfação, de orgulho de mim mesmo, sabe? Não é um orgulho soberbo, não, é um orgulho autêntico de tipo assim, poxa, a gente tá conseguindo, a gente tá, sabe, tá dando certo. É isso. Sabe? Não foi só o tarô novo, eu também consegui comprar, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu também consegui, eu vou pegar aqui o celular, acho que não vai dar pra... Eu consegui comprar uma toalha também, sabe? Um abajurzinho aqui, ó, que eu tô falando. Eu consegui comprar uma toalha também que eu não tinha até então. Todas as minhas tiragens eram em cima dessa mesa vermelha. E agora eu também tenho um. Eu comprei justamente essa dos signos de zodíaco. Porque eu faço as tiragens coletivas baseadas nos ciclos. E agora eu vou saber a ordem certinha, sabe? De... Para poder produzir esse conteúdo para vocês. Porque vocês gostam. Eu percebo quando eu produzo, quando eu faço vídeos de tiragem coletiva assim, é quando tem mais repercussão nas minhas redes sociais. São os vídeos que tem mais curtidas, são os vídeos que tem mais visualização. E aí eu entendi com coisas que vocês gostam. Então, por que não, sabe, melhorar a qualidade do meu serviço? Uma toalha bonita, significativa, com decks bonitos e significativos, entendeu? Que vão me ajudar a passar mensagens mais eloquentes e mais coerentes, mais profundas, talvez. Por que não? Não é quem eu sou? Por que eu preciso me limitar? Por que eu não posso permitir que isso flua e cresça e seja abundante? Não tem uma regra que diz que eu tenho que ficar limitado a trabalhar com o mínimo. Obviamente, eu não preciso ficar esbanjando, eu não preciso ficar, sabe, mostrando coisas desnecessárias. Mas, poxa, por que não fazer o básico bem feito? Entende? E agora eu tô aqui. E agora eu posso. Agora eu tenho um tarô novo bonito pra fazer leituras pra vocês e eu estou muito ansioso pra poder fazer. E as coisas estão simplesmente fluindo. E se eu posso deixar uma dica, uma mensagem pra vocês, é que se você tem um sonho, se você tem uma vontade, sabe aquele negócio que move a gente assim, você fica... Eu faria isso de olhos fechados, porque é o que eu amo fazer. Eu faria isso mesmo que eu não recebesse nada por isso. Eu só amo fazer isso e é isso que eu vou fazer e pronto. Se você consegue identificar dentro de você algo que te traga esse sentimento, se eu posso te dar algum conselho é... Acredite, vale a pena investir nisso. Vale a pena. Não tem nada mais satisfatório e gratificante do que você conseguir investir uma paixão sua, algo que traga esse entusiasmo para você e você vê aquilo ali acontecer. Por quê? Porque você está fazendo acontecer. Simples, sem desculpa, sem, sabe, julgamento, sem justificativa, nada. É só porque você gosta, porque você quer, porque você se identifica, porque você ama fazer aquilo ali, porque faz parte de quem você é. Você não precisa de desculpa nenhuma para ser quem você é. Você só precisa ser você. Então, não precisa acreditar na ideia, na mentira de que você não pode ser você, de que você tem que ser algo que as outras pessoas definem por você. Não. Você pode e você deve ser você. Porque até não tem como você não ser você, não tem como você ser outra pessoa. Você só pode ser você. Onde quer que você vá, você vai estar com você sendo você. Então, fica aqui a minha mensagem de gratidão por todos aqueles que ajudaram a construir isso aqui. Porque eu sei que é só o começo. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Tenham um excelente dia, ou tarde, ou noite, independente de como você está assistindo esse vídeo. Pra mim é noite.
E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.